Salve, salve galerinha, professor Romulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando aí sobre campos magnéticos e hoje trataremos do campo magnético de um condutor reto, tá certo? Vamos aprender aí como é que se comporta o campo magnético devido a uma corrente que passa por um condutor retilíneo e aí vamos entender como calcular a intensidade, definir direção e sentido, lembrando que o campo magnético é uma grandeza vetorial, beleza? Então, vamos lá, acompanha comigo. Então vamos lá, pessoal. Para começar, vamos delimitar aqui um pedaço de fio, certo? Então esse fio é um fio reto e condutor e está sendo percorrido por uma corrente I. E como nós observamos lá no experimento de Ørsted, né? Um fio percorrido por corrente, quando a gente aproxima uma bússola dele, ele tem a capacidade de defletir, ou seja, de mexer na agulha da bússola. Nesse experimento, houve-se então aí a associação entre corrente elétrica e campos magnéticos, onde uma corrente pode gerar um campo magnético, né? Conclusão ali do experimento de Ørsted é que, devido à corrente elétrica que está passando pelo meu fio, vai aparecer em torno do fio um campo magnético, que é o responsável ali por mexer na agulha da nossa bússola, tá certo? E para a gente entender o campo em torno desse fio, nós vamos aqui pegar uma seção desse fio, tá? Vamos pegar, por exemplo, podemos pegar uma cartolina, tá? E passar o fio por essa cartolina e jogar ali limalha de ferro sobre essa cartolina para observar o comportamento da limalha de ferro, tendo em vista que essa limalha ela vai se alinhar ao campo magnético produzido por essa corrente, tá certo? Quando nós jogamos a limalha de ferro próximo ao fio, nós observamos um padrão se formando em torno do fio, que são linhas circulares. E essas linhas circulares, elas são linhas concêntricas, tá certo? Então, esse é o padrão que nós observamos por conta da limalha de ferro que nós estamos jogando aqui, tá? Então, você tem ali as linhas de indução do campo magnético, são circunferências, e as circunferências são concêntricas e perpendiculares a esse plano, onde está o nosso fio, beleza? Vamos escrever então essa definição do campo magnético para um fio condutor reto. Então, pessoal, nessa definição é importante destacar que as linhas de indução são concêntricas, elas compartilham aí então o mesmo centro e vão estar aí perpendiculares com relação ao fio, beleza? Então, o campo em um fio condutor, tá? São linhas concêntricas, ou seja, linhas que compartilham o mesmo centro e são perpendiculares ao plano por onde passa o fio. Vamos aqui mais uma vez pegar o nosso fio condutor e vamos analisar o campo em um ponto P que está distante R do condutor, tá certo? Então vamos representar aqui o campo em torno do fio. Então tá aí esta linha azul representando o campo magnético que circula no plano do fio. E nós vamos analisar qual é a intensidade deste campo em um ponto P, distante R do meu fio.
tá certo? Nós vamos analisar não só a intensidade, porque o campo ele é um vetor, né? Então nós vamos ter que determinar qual é a intensidade do campo neste ponto P, nós vamos ter que determinar qual é a direção e vamos também ter que determinar qual é o sentido, tá certo? Então, olha só, a intensidade do campo é a primeira coisa que nós iremos determinar aqui. Lembrando então que o campo magnético, vamos representá-lo aqui. Aqui está o nosso campo magnético, vetor campo magnético, né? Então, representamos ele aí no ponto P. E a primeira coisa que nós queremos saber com relação ao campo magnético é a sua intensidade. Qual é o valor do campo naquele ponto distante R do meu fio, né? Este meu fio que está sendo aqui, ó, percorrido por uma corrente I, tá certo? Então, a intensidade desse campo vai depender do valor dessa corrente e da distância do ponto em relação ao fio, tá? E aí nós vamos escrever, então, que o campo magnético vai ter uma intensidade que depende do meio no qual o fio se encontra, né? É a constante de permeabilidade magnética do vácuo, da intensidade da corrente elétrica, dividido aqui por 2 vezes π, vezes a distância ao ponto, tá certo? E essa distância nós estamos chamando aqui de R. Então, esta é a expressão que vai nos permitir determinar qual é a intensidade do campo magnético no ponto P, ao qual nós estamos analisando. Nesta expressão, o B representa o campo magnético do fio. Lembrar que o campo magnético é medido em Tesla, tá? Essa é a unidade de medida do campo magnético. E aqui nós estamos falando do valor, tá certo? Então, esse é o módulo do campo. I é a intensidade da corrente elétrica. Que é medida em ampere. R é a distância ao ponto P. Essa distância medida em metros. E μ0 é uma constante. Já falamos em aulas anteriores, mostramos a unidade de medida e também qual é o valor desta constante. Tá certo? Nós podemos observar desta expressão que o campo ele é diretamente proporcional à intensidade de corrente, né? Então, nós podemos escrever essa relação de proporcionalidade do campo aqui, ó. A intensidade do campo, o módulo do campo magnético é diretamente proporcional à intensidade da corrente, tá? Ou seja, quanto maior a corrente que passa ao longo do meu fio, maior vai ser o campo no ponto. E o campo magnético, ele é inversamente proporcional ao raio. Então, quanto mais próximo do fio eu estiver analisando o campo, maior vai ser o campo naquele ponto. Essas duas informações aqui são importantes. Mas como nós sabemos, o campo magnético ele é um vetor. Então, além da intensidade, eu tenho que saber definir qual é a direção e qual é o sentido. Vamos analisar a direção e depois nós fazemos a análise do sentido. Tá? A direção do meu campo ela é tangente à linha de indução que passa pelo ponto P. Tá? Então, nós já representamos aqui no nosso desenho esquemático. Vamos escrever isso. Para finalizar, precisamos definir o sentido. E o sentido ele vai ser determinado pela regra da mão direita.
Vamos analisar aqui a regra da mão direita nesta imagem. Observa aqui a mão, certo? Ela está envolvendo o fio, né? Então aqui você tem a mão direita, a palma da mão, você colocou aqui o fio nela. O seu polegar, tá aqui, ó, o seu polegar, ele vai apontar na direção da corrente. Então, aqui na nossa imagem, a corrente está subindo, tá certo? A corrente está subindo. Então, o polegar segue o caminho da corrente. As pontas aqui do seu dedo vão indicar o campo no ponto em que nós estamos analisando. Beleza? Sempre lembrando que o campo ele é perpendicular aqui com relação ao plano onde nós estamos analisando. Tá? Então, forma um ângulo de 90 graus, está representado aqui no cantinho, tá certo? E aí você envolve a mão em torno do fio para entender como é que vai girar o campo, tá certo? Ali a gente consegue terminar no ponto P, usando as pontas dos dedos. Se você fechar a mão em torno do fio, né? Então, se você pegar aqui a mão e fechar em torno do fio, você vai ter aí a relação do campo. Então, no caso do lado direito do fio, nós temos o campo entrando no plano deste lado, tá? Xzinho para representar. E do lado esquerdo aqui seria o campo saindo bolinha, tá certo? Se eu quero analisar o campo, né? Observe o que o campo gira em torno do fio, tá? Então, de um lado ele entra, do outro ele sai, tá certo? Então, você usa o polegar para seguir a corrente, né? Você vai seguir a corrente com o polegar, vai envolver a sua mão em torno do fio, as pontas do seu dedo vão indicar ali o ponto, em direção ao ponto P, vão indicar então onde está ali o nosso vetor campo magnético, beleza? Agora, pessoal, vamos à resolução de um exemplo para que a gente possa aplicar a teoria que acabou de ser apresentada. Vamos à leitura. Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 1,5 A. Sabendo-se que μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere, calcule a intensidade do vetor indução magnética orientado num ponto à distância r igual a 0,25 metros do fio. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, anotar os dados fornecidos, tá certo? A intensidade da corrente elétrica, 1,5 A. A constante de permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. E a distância com relação ao fio é 0,25 metros. Tá certo? Então vamos determinar esse fio aqui. Vamos colocá-lo aqui, pegar um pedacinho dele. Então tá aí um pedacinho do fio. Esse fio que está sendo percorrido por uma corrente de intensidade I, que eu estou representando essa corrente aqui da esquerda para a direita, beleza? Utilizando a regra da mão direita, nós podemos envolver a mão aqui no fio, né? Passa a mão aqui em volta do fio. E o polegar segue aqui, ó, o caminho da corrente elétrica, beleza? Aqui, nessa outra extremidade, está as pontas dos nossos dedos, que está envolvendo o fio. E aí eu posso concluir, se precisasse determinar aí a questão da direção e de sentido, tá? Aqui ele pediu só de intensidade, mas se precisasse, nós teríamos que utilizar a regra da mão direita, tá? O polegar segue o caminho da corrente, envolve a mão, e do lado da parte inferior aqui, tá certo? Nós vamos ter o campo entrando no plano onde está o fio. E aí a representação de entrar é xzinho. E do outro lado, o campo estaria aqui, ó, saindo. Beleza? Então o campo entra na parte de baixo do nosso fio e
sai na parte superior do nosso fio. Beleza? A gente não precisa determinar isso daqui. Só para a gente praticar regando a mão direita. Para calcular a intensidade, nós precisamos da equação. Campo é igual a constante de permeabilidade magnética do vácuo, corrente, dividido por 2π vezes R. Lembrando que a distância com relação ao fio que o campo deve ser determinado é de 0,25. Tá? Então aqui estaria o nosso ponto P a 0,25 metros do fio. O módulo do campo vai ser o mesmo, tanto se eu calcular aqui na parte superior do fio, quanto se eu calculasse na parte inferior. Se eu determinasse o ponto P aqui embaixo, a 0,25 metros, o módulo vai dar o mesmo valor. Tá? Então não importa se a gente vai calcular na parte de cima ou na parte de baixo. Agora, é só substituir os valores na equação. Então aqui você tem 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a intensidade da corrente, que é 1,5, dividido por 2π vezes 0,25. Certo? Aqui, você pode cancelar o π. Então, π cancela com o π. Beleza? Você pode multiplicar o 4 vezes 1,5 e repetir a potência 10 a menos 7. Tá? Fazendo aí a continha 4 vezes 1,5, você vai obter 6. Embaixo, nós vamos fazer 2 vezes 0,25, que vai dar meio. E se você dividir o 6 por 0,5, você vai obter aqui o campo 12 vezes 10 elevado a menos 7. Lembrando, a unidade de medida do campo é Tesla. O campo não está escrito em notação científica, então é interessante a gente colocar em notação científica. Ficaria 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Tanto entrando aqui, quanto saindo do outro lado. Beleza? Esse é o valor do campo, que é o que o problema pede. Ele pediu para calcular a intensidade. Beleza? Então era isso aí para a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.